Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai tirar algumas dúvidas sobre a patologia do câncer com o especialista cirurgião oncológico, o Dr. Diego Bezerra. Doutor, é um prazer estar aqui com você hoje. Então, eu gostaria que antes da gente abordar sobre essas perguntas, você se apresentasse um pouco. Quem é o Dr. Diego Bezerra? Por que você escolheu, né, a medicina e a especialização, né, na cirurgia oncológica? Assim, o interesse inicial de fazer medicina é porque meu pai é médico, né? Meu pai, inclusive, está fazendo 50 anos de formado esse ano. Então, ele já tem uma longa história no tratamento de pacientes. Então, eu convivi a minha infância com pessoas na minha casa, né? Procurar remédio, receitas, consultar. Desde a minha infância, já acostumado com meu pai já tratando de pacientes praticamente na área da minha casa, porque a gente é de uma cidade pequena, aqui do interior do estado, chamada Ipueiras. Então, aos 13, 14 anos de idade, a gente veio embora para Fortaleza para completar os estudos. Fiz a término do colegial, né, do ensino médio hoje em dia, e iniciei na faculdade. A faculdade que eu fiz foi na UFC, em Sobral, em 2001 até 2006. Após esse término da faculdade, eu iniciei uma residência que eu não terminei, comecei na ginecologia, mas não me identifiquei muito, passei só um ano, e depois iniciei na área cirúrgica, que a gente começa, para ser cirurgião oncológico, a gente tem que dar um passo de cada vez, e o primeiro passo é fazer a residência chamada cirurgia geral, que é onde a gente aprende a operar hérnia, vesícula, cirurgias de emergência, fazer alguns procedimentos que na minha época duravam 2 anos. E durante esse período de 2 anos, eu tive contato com que a gente chama staff, grande staff, tá, na cirurgia oncológica, que esse que me inspirou a fazer depois a residência de cirurgia oncológica, que aí foram 3 anos, mais 3 anos de treinamento aqui no Instituto do Câncer em Fortaleza. Perfeito. Doutor, hoje a gente vai estar tirando as dúvidas mais recorrentes, né? Acho que as que mais aparecem ali no seu dia a dia, no seu consultório. E dessa primeira pergunta, o que é o câncer? Essa é uma pergunta bem interessante e bem recorrente no consultório, que as pessoas perguntam, doutor, o que é o câncer? Como é que eu posso evitar de ter câncer, né? A primeira coisa, assim, o câncer é uma doença genética. Né? Ele se dá a partir de uma mutação em uma célula do nosso corpo que começa a se multiplicar de forma desordenada, e normalmente o nosso corpo ele tem algumas defesas contra essas células que se multiplicam de forma errada. Só que em algum momento essas defesas elas são quebradas e essas células começam a se multiplicar de forma tão errada que começam a formar nódulos, tumores, massas, e aí dá origem ao câncer. E assim, acredito que deve ter muitos fatores, né, que influenciam, né, o câncer. Quais seriam eles, assim? A gente divide os fatores em fatores que a gente chama epigenéticos, né, assim, que a grosso modo são fatores que assim, a gente não tem, que a gente pode ter controle sobre esses fatores, que é a exposição solar, a alimentação adequada, você tratar o sobrepeso, não ser obeso, né, fazer atividade física. Esses são fatores que você pode modificar, são os fatores modificáveis. E tem os fatores que não são modificáveis, como a sua herança familiar, que às vezes você não tem como escolher obviamente, né? o seu pai, sua mãe e quem ficou para trás, né? Só que esse componente familiar hereditário, ele é muito pequeno, ele é em torno de 5 a 10%. Alguns tipos de tumores chegam a 15%. Então, assim, é uma taxa muito baixa do que o imaginário popular tem, né? Porque todo mundo, assim, doutor, nunca tive ninguém com câncer na minha família. Só porque esse componente familiar, ele é muito pequeno. Assim, você fazendo a comparação com os outros componentes, que é o que você pode modificar. E assim, eu acho que uma das principais perguntas que devem chegar no seu consultório, seja pacientes ou outras pessoas do dia a dia, quais os sintomas
principais, né, de câncer. Qual é ali o sinal de alerta que o nosso corpo dá, que a gente deveria ali começar a desconfiar, ir numa consulta? Como é que a gente consegue definir os sintomas do câncer? Existem vários sintomas que eles são inespecíficos. A gente não tem como assim, fazer uma localização precisa, fazer uma relação daquele sintoma com a doença específica, como perda de peso, falta de ar, aquela pessoa que está suando muito no final da tarde, um paciente que tem às vezes lesões na pele, que a gente chama de escamativos, que fica como se fosse saindo aquelas casquinhas, né? Então esses são fatores, assim, sinais e sintomas inespecíficos. Só que tem alguns sinais e sintomas que são específicos de certas doenças. Por exemplo, lesões na pele que não cicatrizam, feridas que sangram e depois melhoram de forma espontânea, que formam como se fossem umas úlcerazinhas, os vulcõezinhos na pele. Na mama tem os nódulos endurecidos, que às vezes você palpa o nódulo na mama, mas também palpa alguma coisa na axila. Esses merecem uma atenção maior. E na tireoide, massas no pescoço, uma alteração na voz, alteração para engolir, que tem essa dificuldade. Em relação à parte abdominal, intestinal, dificuldade para engolir, sangramento pelas fezes, a gente chama muita alteração de você alternar entre diarreia e constipação. Entendi. Uma época, o paciente tem grande quantidade de diarreia e de uma hora para outra ele para e começa a ficar com o cocô preso, com a constipação. Isso é um sinal de alerta. Acima de 40, 45 anos, ele já tem que procurar uma ajuda. E é bem específico, né, para cada caso, digamos assim. Então tem que ter uma equipe multidisciplinar envolvida ali, não é, doutor? Isso, assim, o diagnóstico, o tratamento e assim, o segmento dos pacientes com câncer, ele envolve vários profissionais. Sim. Desde o profissional como eu, que sou um cirurgião oncológico, né, às vezes para fazer o diagnóstico, para indicar o tratamento específico, mas envolve outros profissionais que são muito importantes no decorrer da jornada do paciente com câncer, como o médico o oncologista clínico, o radioterapeuta, o médico que faz cuidados paliativos, Sim. outros profissionais de saúde como fisioterapeuta, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, os assistentes sociais, todos eles também têm uma importância única na jornada do paciente com câncer. E doutor, quando procurar de fato um cirurgião oncológico? Com certeza deve ter que passar por todos esses profissionais antes, para realmente em questão dos diagnósticos, mas quando de fato aquele paciente com câncer, ele deve procurar um cirurgião oncológico? Assim, existem alguns sinais e sintomas que são assim, sintomas de alarme. Sim. Assim, você perdeu peso, que não foi idealizado, foi uma perda de peso imotivada. Você não quis perder peso e perdeu bastante peso. Em torno de 5% do seu peso em um mês. Isso já chama atenção. Sim. Você está tendo sangramento pelas fezes ou dificuldade de engolir. Alguma massa que você palpou, alguma coisa, algum caroço na sua barriga, né? Ou caroço no pescoço, ou, quer dizer, na mama. Também esses são alguns sinais que você deve procurar assistência o mais rápido possível. E o principal câncer que a gente tem na nossa população, que é o mais frequente, é o câncer de pele. Sim. Então, se tem alguma ferida que não cicatriza, ferida que sangra, ou que você vê que mudou o aspecto ao longo do tempo, era só uma pintinha pretinha e agora tem duas cores, está irregular e está crescendo, essa é um dos sinais que merecem você visitar um cirurgião oncológico para ter um diagnóstico. E eu acho que, com certeza, essa deve ser uma das mais frequentes, assim, para vocês, cirurgiões oncológicos, né? Existe, de fato, como a gente prevenir o câncer, mesmo daquela pessoa que já tem aquela genética? Isso é possível? Isso é possível. Existem os fatores modificáveis, que é evitar a exposição à radiação ultravioleta entre 9 horas da manhã e 5 horas da tarde, que é onde incide a maior incidência de radiação. Tratar pressão alta, diabetes, você fazer atividade física, ter uma nutrição adequada e estar bem na sua saúde diária, né? Literalmente tá bem na cabeça, como Sim, dizem, né? Então quer dizer que a saúde mental também ela
tem que influenciar bastante nesse quesito, não é? Influencia tanto antes do diagnóstico, né, para você não ter o diagnóstico, como também influencia para quem tem o diagnóstico e na jornada do tratamento. Influencia bastante. Perfeito. Muito obrigada, doutor. Então, a gente vai estar encerrando aqui esse primeiro bloco de perguntas sobre essa patologia. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada, doutor. Nada.